Mosteiro Taktsang, conhecido também como o Ninho do Tigre, está situado à beira de um penhasco nos Himalaias, no Reino do Butão. Este lugar, como que flutuando entre as nuvens, evoca antigas lendas e poder espiritual. Acredita-se que no século VIII, o grande guru Padmasambhava, fundador do budismo tibetano, tenha chegado aqui montado, nas costas de uma tigresa, para meditar em uma caverna. Este mosteiro tornou-se um símbolo de fé e resiliência. Erguido a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, parece pairar entre o céu e a terra, agarrando-se às cristas rochosas. Ao se aproximar de Taktsang, você é recebido por uma vista hipnotizante. As paredes brancas do mosteiro contrastam com o profundo céu azul e a verdura dos pinheiros que cercam as formações rochosas. O caminho até o mosteiro exige considerável esforço. A trilha serpenteia por estreitas veredas montanhosas, passando por densas florestas e pontes de pedra. No caminho, viajantes cansados podem parar em pequenas casas de chá para recuperar as forças antes da última subida. Esta jornada é não apenas física, mas também espiritual. Cada passo aproxima da compreensão da grandeza da natureza e da fé humana. As fachadas do mosteiro são adornadas com requintados ornamentos e afrescos que contam a história dos santos budistas e seus feitos. Os salões internos, impregnados com aroma de incenso, guardam relíquias centenárias e rolos com mantras. O tempo aqui parece ter parado. No silêncio, ouve-se apenas o vento e o eco das orações, que parecem se espalhar por todo o vale. Este é um lugar onde o espiritual e o material se entrelaçam, criando uma atmosfera única. Um dos fatos mais intrigantes sobre Taktsang é que ele nem sempre foi acessível a viajantes comuns. Somente nas últimas décadas o mosteiro se abriu para peregrinos e turistas, tornando-se uma verdadeira joia do Butão, atraindo pessoas de todo o mundo. Sua localização única e história antiga fazem de Taktsang não apenas um local de adoração, mas também um símbolo da harmonia entre o homem e a natureza. O Ninho do Tigre, intemporal, continua a inspirar e surpreender, permanecendo um mistério à beira do mundo. O mosteiro Tengboche, localizado no coração do Himalaia, a uma altitude de 3.867 metros, parece flutuar entre as nuvens. Este mosteiro budista no Nepal, cercado por picos majestosos, parece estar à beira do mundo. Diante dele ergue-se o Everest, enquanto ao longe se vislumbram os picos nevados de Lhotse, Nuptse e Ama Dablam. Em Tengboche, como em uma moldura mágica, a natureza e a espiritualidade se fundem em uma só. Ao se aproximar do mosteiro, você é envolvido por densas florestas de coníferas, e o ar se enche com o aroma de pinheiros e o frio cortante das montanhas. Por toda parte, ouve-se apenas o suave sussurro do vento e o tilintar dos sinos que ecoam do mosteiro. A própria construção, realizada no tradicional estilo tibetano, se destaca como uma mancha vibrante contra o fundo das brancas montanhas. Detalhes vermelhos e dourados adornam os edifícios, criando um contraste com a natureza austera ao redor. No interior, tudo está impregnado de uma história antiga. As paredes são cobertas por afrescos coloridos que retratam cenas da vida de Buda e histórias míticas. Tengboche não é apenas um mosteiro, mas um importante centro espiritual. Aqui, anualmente, ocorre o festival Mani Hindu, que atrai peregrinos e turistas de todo o mundo. Durante este evento, os monges realizam danças rituais com máscaras coloridas,
simbolizando a vitória do bem sobre o mal. Este ritual espetacular, repleto de energia e misticismo, adiciona uma atmosfera especial a este lugar já encantador. Um dos aspectos surpreendentes do mosteiro é sua resistência diante das forças da natureza. Em 1934, Tengboche foi completamente destruído por um terremoto, mas depois foi reconstruído com a ajuda da comunidade local e esforços internacionais. Em 1989, um incêndio novamente destruiu grande parte da estrutura, mas o mosteiro foi restaurado mais uma vez. Essa resiliência e devoção dos habitantes locais mostram o quanto este lugar é importante para as pessoas e sua cultura. Tengboche não é apenas um mosteiro à beira do mundo, mas um símbolo de força espiritual e resiliência, harmoniosamente integrado na majestosa paisagem himalaia. Sua história, cercada de mitos e lendas, continua a inspirar e atrair aqueles que buscam paz interior e harmonia com a natureza. O mosteiro Tiksey, localizado no norte da Índia, na região de Ladakh, parece uma maravilha arquitetônica, como se flutuasse sobre a terra. Este mosteiro budista, aninhado no topo de uma colina no Vale do Indo, impressiona por sua localização e escala. Visualmente, lembra uma versão em miniatura do famoso Potala, em Lhasa, no Tibete, mas não menos impressionante. Tiksey é um lugar onde antigas tradições e práticas espirituais se fundem em harmonia com a beleza austera do deserto montanhoso. Remoto da civilização, o mosteiro parece congelado na eternidade. As paredes brancas de seus edifícios contrastam com as encostas escuras das montanhas, criando a ilusão de que foi esculpido na própria pedra. Aqui, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, o ar é puro e transparente e o céu parece infinitamente profundo e azul. O complexo de vários níveis consiste em templos, salas de oração e acomodações que descem em cascata pela encosta da colina. Os raios de sol brincam nas cúpulas douradas e estátuas, preenchendo o espaço com uma luz especial. Dentro do mosteiro reina uma atmosfera de tranquilidade e serenidade. Aqui se encontra uma das maiores estátuas de Buda em Ladakh, com 15 metros de altura. Feita de argila e coberta de ouro, cria uma sensação de grandeza e santidade. O denso aroma de incenso permeia o ar, enquanto o som dos tambores de oração e mantras intensifica a sensação de desconexão da agitação mundana. Este é um lugar onde o tempo parece fluir de maneira diferente, permitindo esquecer as preocupações cotidianas e se concentrar na busca espiritual. Um fato interessante: o mosteiro Tiksey foi fundado no século XV e desde então permanece um importante centro de estudo do budismo. Anualmente, aqui se realiza o festival Gustor, quando os monges executam danças rituais de máscara, simbolizando a vitória do bem sobre o mal. Este evento atrai peregrinos e turistas de todo o mundo, conferindo ao mosteiro um significado especial. Hoje, assim como há muitos séculos, o mosteiro Tiksey continua a ser um lugar onde se pode sentir a grandeza e a serenidade do mundo espiritual, cercado pela majestosa natureza. Sua arquitetura, história e atmosfera única fazem dele um verdadeiro tesouro de Ladakh, um lugar que permanecerá para sempre na memória de todos que o visitam. Lamayuru é um antigo mosteiro budista,
situado no estado indiano de Ladakh, a mais de 3.500 metros acima do nível do mar. Ele se ergue sobre um penhasco rochoso, cercado por montanhas áridas e desoladas, que parecem proteger este lugar sagrado do mundo exterior. Lamayuru, conhecido como o Mosteiro da Lua, não recebeu seu nome à toa. Aqui, entre as rochas expostas e colinas estéreis, a paisagem adquire características extraterrestres. Parece que você está em outro planeta, onde não há nada além do vento e do silêncio. As encostas ao redor de Lamayuru estão cobertas por formações peculiares de arenito e argila, que lembram crateras lunares. Essas formações criam padrões incomuns de sombras e luz, especialmente quando o sol começa a se inclinar para o ocaso. As cores mudam do amarelo-areia ao laranja profundo, e ao crepúsculo tudo ao redor se torna misteriosamente azul. Nesses momentos, o mosteiro parece flutuar sobre a terra, cercado por um mar de ondas de pedra. A história deste lugar remonta ao século XI, quando foi fundado como parte da escola Kagyu, uma das tradições do budismo tibetano. Segundo a lenda, aqui havia um imenso lago e o grande mestre Naropa o secou para construir o mosteiro. Dentro do mosteiro escondem-se estátuas antigas, afrescos e manuscritos que guardam sabedoria milenar. Mas não é apenas o significado religioso que torna Lamayuru especial. Todo ano aqui acontece o colorido festival Yuru Kabgyat, quando os monges realizam danças sagradas com máscaras e vestes vibrantes. Este espetáculo enche o mosteiro de vida e energia, transformando-o em um verdadeiro centro de atração espiritual. Um dos fatos mais interessantes sobre Lamayuru é sua conexão com os ciclos da natureza. Os habitantes locais acreditam que o mosteiro está localizado em um lugar onde, na antiguidade, rituais de adoração aos deuses lunares e solares eram realizados. Este simbolismo da luz lunar e das sombras lunares ainda é sentido aqui, especialmente à noite, quando a lua banha o mosteiro com sua luz fria. Lamayuru, como um farol no deserto, continua a ser um lugar onde o tempo e o espaço adquirem um significado diferente. A mais de 3.600 metros de altitude, cercado pelas severas e majestosas montanhas do Himalaia, ergue-se o mosteiro Hemis. Este é o maior e mais rico mosteiro budista em Ladakh, Índia, fundado no século XVII. Escondido dos olhares curiosos entre rochas e passagens montanhosas, Hemis parece um gigante guardião, protegendo os antigos segredos do passado. As vibrantes bandeiras coloridas que tremulam ao vento se destacam em um forte contraste com as rochas cinzas e marrons, criando a impressão de que alguém pintou este mosteiro diretamente na tela da natureza. De uma perspectiva aérea, o mosteiro se assemelha a um complexo quebra-cabeça arquitetônico, onde as maciças paredes de pedra e tijolo se integram harmoniosamente ao relevo local. Envolto em uma leve névoa matinal, Hemis flutua sobre a terra, e suas paredes brancas e cúpulas douradas brilham nos primeiros raios de sol. No interior do mosteiro, esconde-se um tesouro de artefatos únicos, antigos tankas, estátuas ancestrais e manuscritos que preservam com carinho o legado dos ensinamentos budistas. Cada canto deste lugar está impregnado com o espírito de tradições e rituais antigos que ainda vivem nos corações dos monges. Um destaque especial é o festival anual Hemis Tsechu, que é realizado em homenagem ao guru Padmasambhava.
Durante este evento, os monges executam danças místicas, vestidos com trajes e máscaras vibrantes, simbolizando a vitória do bem sobre o mal. Este espetáculo atrai peregrinos e turistas de todo o mundo que buscam tocar essa lenda viva. Ao redor, ouvem-se os sons de tambores e trompetas, criando uma atmosfera de verdadeiro teatro ao ar livre. É interessante notar que o mosteiro abriga uma das maiores coleções de tangkas do mundo, telas que retratam cenas da vida do Buda e outras figuras significativas do budismo. Essas antigas obras de arte surpreendem não apenas pela sua preservação, mas também pela maestria de sua execução, tornando Ems um importante centro cultural na região. Por fim, vale mencionar que o Mosteiro Ems, devido à sua remota localização e difícil acesso, sobreviveu a muitos eventos históricos turbulentos, permanecendo intacto. Isso o torna não apenas um milagre espiritual, mas também arquitetônico, que continua a inspirar e maravilhar todos que se atreverem a cruzar as trilhas montanhosas e pisar em sua terra sagrada. O mosteiro Tawang, localizado no estado indiano de Arunachal Pradesh, parece flutuar a 3.000 metros acima do nível do mar, emoldurado pelas majestosas Himalaias. É um lugar onde a espiritualidade literalmente se eleva ao céu, e a arquitetura evoca as antigas tradições do budismo tibetano. Fundado no século XVII, Tawang é um dos maiores mosteiros do mundo e, sem dúvida, o centro budista mais importante fora do Tibete. Suas paredes, dispostas em torno de um pátio retangular, formam um pequeno universo autossuficiente, onde os monges vivem e oram, longe da agitação do mundo exterior. Ao se aproximar do mosteiro, ele surge de repente contra o pano de fundo das montanhas poderosas, como um castelo de contos de fadas, guardando os segredos de crenças ancestrais. Suas maciças paredes brancas e telhados dourados brilham ao sol, criando a sensação de que o edifício literalmente brilha por dentro. Dentro do mosteiro reina uma atmosfera de tranquilidade. Os sons das orações que ecoam do salão principal se misturam ao sussurro do vento e ao tilintar dos sinos, criando uma melodia hipnotizante. O templo principal, do Kang, é adornado com magníficos frescos e estátuas, cada uma contando sua própria história sobre a vida de Buda e seus discípulos. No centro das atenções está a enorme estátua dourada de Buda Maitreya, com quase 13 metros de altura, que se ergue sobre os visitantes, lembrando a eternidade e a imutabilidade das verdades espirituais. Curiosamente, o mosteiro Tawang foi fundado por Lodre Gyatso, um seguidor da linhagem Gelug, a qual pertence também o Dalai Lama. Isso confere ao lugar um significado especial. Aqui, frequentemente, ocorrem cerimônias e festivais que atraem peregrinos e turistas de todo o mundo. Um dos eventos mais marcantes é o festival anual Tsechu, quando os monges realizam danças com máscaras, simbolizando a vitória do bem sobre o mal. É notável que este mosteiro continue a viver e se desenvolver, apesar de sua remotenez. Sua biblioteca abriga milhares de manuscritos e textos antigos, muitos dos quais são fontes únicas de conhecimento sobre o budismo e a história da região. É aqui que se pode sentir o sopro do tempo e perceber como o passado e presente se entrelaçam em um único fluxo. O mosteiro Tawang é um lugar onde as fronteiras entre o mundo material e o espiritual se desfazem, criando um espaço para reflexão e paz interior.
No coração do Tibete, a uma altitude de 4.500 metros acima do nível do mar, ergue-se o mosteiro Ganden. Um dos 3 grandes mosteiros da escola Gelug, ele se apresenta como uma fortaleza intransponível, pairando entre as nuvens. Daqui, vistas de tirar o fôlego se abrem para o Himalaia. Picos cobertos de neve e vales profundos, ocultos na sombra. O mosteiro parece esculpido nas rochas. Suas paredes e telhados se inserem na paisagem, refletindo o radiante sol tibetano. Ganden é não apenas um centro espiritual, mas também um símbolo de força e resistência, essenciais para sobreviver neste terreno árido. Ao mergulhar na atmosfera de Ganden, percebe-se que cada pedra aqui guarda tradições e sabedorias centenárias. Os majestosos salões do mosteiro são adornados com vibrantes afrescos, retratando cenas da vida de Buda e dos mestres do budismo. Essas pinturas, que absorveram as cores do mundo tibetano, contam histórias de paz e harmonia, tão necessárias neste canto remoto do planeta. Ao fundo do vento tempestuoso e do tilintar dos sinos, os edifícios do mosteiro parecem vivos, como se respirassem e sussurrassem seus segredos. As trilhas de areia que ligam um edifício ao outro serpenteiam pelas encostas das montanhas, deixando marcas de milhares de peregrinos que passaram por aqui ao longo dos séculos. Toda a primavera, Ganden acolhe o festival Shetong, atraindo peregrinos de todo o Tibete. Neste evento, os monges exibem enormes tankas, pinturas em seda que simbolizam compaixão e iluminação. Essas obras se desdobram nas encostas da montanha, criando um espetáculo verdadeiramente hipnotizante, impossível de esquecer. Nesses momentos, Ganden se transforma em um verdadeiro centro de vida espiritual, onde tradições e fé se entrelaçam com a força da natureza. Curiosamente, Ganden foi fundado em 1409 pelo famoso reformador Tsongkhapa, tornando-se o primeiro mosteiro da escola Gelug. Seu legado continua vivo até hoje, apesar das provações do tempo e da história. Restaurado após as destruições da metade do século XX, o mosteiro continua a atrair aqueles que buscam iluminação e paz interior entre os picos montanhosos. Ao concluir a jornada por Ganden, é impossível não mencionar as florestas de cedros que cercam o mosteiro. Essas árvores antigas, como sentinelas, guardam a tranquilidade e o silêncio, criando uma atmosfera de serenidade e proteção. Ganden permanece como um lugar onde a natureza e a espiritualidade se fundem em uma harmonia única, acessível apenas àqueles dispostos a subir até essa altitude. O monastério suspenso de Xuankun é uma incrível maravilha arquitetônica, escondida na encosta da montanha Hengshan, na província de Shanxi, China. Este antigo monastério, construído há mais de 1.500 anos, parece literalmente ter crescido na rocha vertical, como se flutuasse sobre a terra. Parece que um movimento em falso e a estrutura desmoronaria, mas ela permanece aqui há séculos, evocando admiração e reverência. O monastério se tornou um símbolo de resistência e harmonia com a natureza, como se seus criadores tivessem desafiado deliberadamente as leis da gravidade. Ao olhar para Xuankun, é impossível não notar como as construções de madeira se entrelaçam de maneira peculiar com a rocha. Longas varandas, sustentadas por colunas finas, parecem suspensas no ar, a poucos metros acima de um profundo desfiladeiro. Essas colunas parecem frágeis, mas na verdade foram meticulosamente calculadas e projetadas para máxima estabilidade.
A luz do sol, penetrando por fendas estreitas, dança sobre as superfícies das estruturas de madeira e pedra, criando sombras intrigantes e destacando o contraste entre os cantos escuros e as fachadas brilhantes. A altura do monastério em relação ao nível do solo é de cerca de 75 metros, permitindo uma vista deslumbrante das redondezas. O segredo da estabilidade de Xuancun reside não apenas em cálculos precisos, mas também em uma construção especial. O edifício está fixado em longas vigas cravadas na rocha. Essas vigas, junto com as colunas, criam a ilusão de leveza e flutuação, embora, na verdade, sustentem todo o peso do monastério. A madeira utilizada na construção passou por um tratamento especial, permitindo que resistisse ao clima severo e ao passar do tempo. Dentro do monastério, há salões dedicados a várias tradições religiosas. Aqui podem ser encontrados ícones de Buda, Laozi e Confúcio, tornando-o um lugar único para buscas espirituais. Um fato interessante. Segundo a lenda, o monastério foi construído durante o reinado da dinastia Wei do Norte, para evitar inundações. No entanto, essa não é a única função que ele desempenhou. Xuancun serviu como refúgio para monges que buscavam solidão e prática espiritual em um lugar tranquilo e isolado, longe da agitação do mundo. Hoje em dia, Xuancun continua a atrair peregrinos e turistas, encantando com sua arquitetura única e atmosfera. Este antigo monastério, como que flutuando no ar, permanece um símbolo da harmonia entre o homem e a natureza, da habilidade e da fé. Ele nos lembra que até os sonhos mais audaciosos podem se tornar realidade, se você escolher a base certa. No coração da China, na província de Hubei, erguem-se as majestosas montanhas Wudangshan. Esses picos misteriosos, envoltos em uma névoa eterna, tornaram-se o lar de um dos locais espirituais mais venerados do mundo, os mosteiros de Wudang. Aqui, a mais de 1.500 metros de altitude, entre florestas densas e rochas peculiares, nasceu a arte do Tai Chi Chuan e floresceu o taoísmo. Os mosteiros de Wudang não são apenas estruturas religiosas, mas um complexo onde cada templo, pavilhão e ponte conta a história de séculos, repleta de misticismo e busca espiritual. As montanhas Wudang, com suas encostas íngremes e desfiladeiros recortados, criam a sensação de que a natureza mesma se tornou uma mestre da caligrafia, desenhando no pano da terra padrões intrincados. As encostas estão cobertas por um denso tapete de pinheiros e ciprestes que, como em uma dança, se curvam ao vento. E aqui, nesta harmonia natural, está congelada uma sinfonia arquitetônica. As paredes vermelhas dos mosteiros e os telhados dourados das pagodes contrastam com o fundo verde das montanhas e a azul do céu. Em dias ensolarados, a luz brinca na superfície dos lagos, refletindo a grandeza dos templos e criando a impressão de que eles flutuam no ar. Os mosteiros de Wudang não são apenas um lugar para orações, mas um testemunho vivo da antiga arte e filosofia. Lendas dizem que foi nessas montanhas que os imortais concederam aos humanos os segredos da imortalidade e da harmonia com a natureza. Cada templo aqui tem sua história única. Por exemplo, o Salão Dourado no topo da montanha Tianzhu, construído inteiramente de bronze, foi erguido na dinastia Ming e até hoje impressiona por sua monumentalidade e elegância. Esses santuários tornaram-se fonte de inspiração para muitas gerações. Suas paredes guardam segredos que se revelam apenas àqueles que estão prontos para ouvir,
É interessante notar que nos mosteiros de Wudang ainda existem escolas de artes marciais, onde os alunos aprendem não apenas técnicas de combate, mas também a filosofia do taoísmo. Este lugar tornou-se uma verdadeira meca para aqueles que buscam a harmonia entre corpo e espírito, que aspiram ao autoconhecimento e à compreensão do mundo através das práticas ancestrais. Concluindo sua jornada por essas montanhas enigmáticas, vale mencionar que os mosteiros de Wudang estão incluídos na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, o que confirma sua importância histórica e cultural. Eles continuam a inspirar e atrair peregrinos e turistas de todo o mundo, fazendo com que cada um reflita sobre o eterno e o imperecível. O complexo templário Putu Dzongcheng, localizado em Chengde, China, é uma das mais impressionantes joias arquitetônicas que se erguem à beira do mundo. Este majestoso complexo, construído no século XVIII, é famoso por sua arquitetura única, que combina elementos dos estilos tibetano e chinês. Putu Dzongcheng foi erguido por ordem do imperador Qianlong, em homenagem ao seu 60º aniversário e como símbolo de respeito ao budismo tibetano. Este complexo templário, situado na encosta de uma colina, lembra o famoso Potala, em Lhasa, sendo frequentemente chamado de Pequeno Potala. A estrutura complexa do complexo impressiona pela diversidade de formas e cores. As maciças paredes vermelhas, as estúpidas brancas e os telhados dourados criam um contraste que se destaca no cenário ao redor. Ao olhar para este complexo, parece que ele flutua entre as nuvens, elevando-se sobre as colinas verdes e as densas florestas. Putu Dzongcheng ocupa uma área de 12.000 metros quadrados, tornando-se um dos maiores entre os 8 templos externos de Chengde. Sua estrutura em múltiplos níveis e forma escalonada dá a impressão de que ele se ergue em direção aos céus, como se quisesse conectar a terra ao mundo espiritual. Numerosos pavilhões, salões e palácios, dispostos em diferentes níveis, estão interligados por um intrincado sistema de passagens e escadas. Essa complexidade arquitetônica simboliza o difícil caminho para a iluminação e a ascensão espiritual. Dentro dos templos podem ser encontradas magníficas estátuas de Buda, elegantes afrescos e painéis de madeira esculpidos, cada um contando sua própria história. Putu Dzongcheng é não apenas um local de adoração, mas também um museu a céu aberto, onde cada elemento carrega um profundo simbolismo e reflete a rica tradição cultural. Curiosamente, a construção deste complexo levou apenas 4 anos, uma velocidade surpreendente para um projeto de tal magnitude. Isso foi possível graças ao uso de técnicas de construção inovadoras e ao trabalho coordenado de milhares de mestres de diferentes partes da China. Cada pedra e cada detalhe foram cuidadosamente escolhidos e instalados com atenção à simbologia e estética inerentes a este lugar. Putu Dzongcheng tornou-se um símbolo de unidade e harmonia, a personificação da troca cultural e da riqueza espiritual que foi transmitida de geração em geração. Para concluir, vale ressaltar que Putu Dzongcheng, apesar de sua remoteness, continua a ser um importante local de peregrinação e intercâmbio cultural, atraindo milhares de visitantes de todo o mundo. Esta cidadela espiritual à beira do mundo continua a inspirar e encantar, lembrando-nos de como o ser humano pode habilmente unir o terreno e o celestial, criando maravilhosos mestres arquitetônicos.
A pagoda Shwe Dagon, localizada em Yangon, Myanmar, ergue-se sobre a cidade atraindo atenção com seu brilho dourado. Este templo budista, um dos mais venerados do país, parece flutuar à beira do mundo, conectando o terreno ao celestial. A lenda diz que a pagoda contém 8 fios de cabelo do Buda Gautama, o que a torna não apenas uma obra-prima arquitetônica, mas também um importante centro espiritual. Majestosa e enigmática, Shwe Dagon tornou-se um símbolo de fé e resistência, unindo passado e presente. À primeira vista, a pagoda impressiona por sua escala. Sua altura atinge 110 metros e sua superfície é adornada com mais de 60 toneladas de ouro. Nos raios do sol, brilha como um gigantesco farol, indicando o caminho para a iluminação. Este cálice dourado parece flutuar no ar, sustentado apenas por finas colunas de oração e fé. Cada detalhe da pagoda, desde os delicados ornamentos até as numerosas estátuas do Buda, testemunha a habilidade dos arquitetos e a milenar história do budismo na região. No topo da agulha, um enorme diamante está fixado, cercado por milhares de pedras preciosas que refletem a luz e preenchem o espaço com magia. Ao redor da pagoda, encontram-se numerosas salas de oração, cada uma única e cheia de mistérios. As escadas que levam ao templo são emolduradas por estátuas de seres míticos, guardiões da paz do lugar sagrado. Ao passear pelo terreno, mergulha-se em uma atmosfera de reverência e tranquilidade. A iluminação noturna transforma Shwe Dagon em um espetáculo fantástico. A luz cintila nas superfícies douradas, criando a ilusão de que o templo vive sua própria vida e respira junto com a cidade. Um fato interessante: durante o período colonial, os britânicos usaram o território da pagoda como um acampamento militar, mas mesmo isso não conseguiu ofuscar sua grandeza espiritual. Shwe Dagon permaneceu como um símbolo de resistência nacional e esperança de independência. Suas paredes testemunharam tanto orações pacíficas quanto protestos tumultuosos, repletos de paixão e sede de liberdade. Hoje, a pagoda Shwe Dagon continua a ser um local de peregrinação para milhões de fiéis que vêm aqui para elevar suas orações e encontrar paz. Ela continua a inspirar e surpreender com sua beleza e força, como se lembrasse a cada um que à beira do mundo sempre há um lugar para fé e esperança. Esta incrível estrutura serve como uma ponte entre épocas, ligando antigas lendas a sonhos modernos, e permanece um lugar onde a eternidade encontra o instante. No coração de Myanmar, nas vastas extensões do Vale do Rio Irrawaddy, se estende a cidade templária de Bagan. Este é um lugar onde o tempo parece ter parado e milhares de antigos templos e pagodes flutuam sobre a terra. Bagan não é apenas uma zona arqueológica, mas um verdadeiro tesouro espiritual, a encarnação da arquitetura budista medieval, que se ergue à beira do tempo e do espaço. Com uma extensão de 40 quilômetros quadrados, Bagan surpreende e fascina com seus contornos majestosos, que impressionam ainda mais ao pôr do sol, quando a luz os transforma em silhuetas douradas. A arquitetura de Bagan é única. Há mais de 2.000 templos preservados, com idades que chegam a 1.000 anos. Cada um deles possui sua própria história e simbolismo, mas juntos criam a impressão de uma cidade fantasma mística que milagrosamente sobreviveu através dos séculos. As paredes de pedra, cobertas de entalhes e afrescos, contam a vida e as crenças dos antigos birmaneses.
Edifícios de diferentes alturas e formas, desde maciços estupas até elegantes pagodes, formam uma paisagem complexa que parece ao mesmo tempo caótica e harmoniosa. A natureza e a arquitetura aqui se fundem em uma só, criando a impressão de que os próprios deuses contribuíram para a criação deste lugar único. O charme especial de Bagan é acentuado por suas combinações de cores. Ao amanhecer e ao entardecer, a luz brinca nas paredes de tijolos, tingindo-as com tons quentes de vermelho e dourado. Durante o dia, quando o sol está no zênite, as antigas pedras adquirem tons mais suaves e delicados, enquanto as sombras dos templos criam padrões curiosos no chão. Na estação das chuvas, os campos verdes e as árvores contrastam com as silhuetas escuras dos pagodes, criando vistas pitorescas que permanecem para sempre na memória de quem as vê. Curiosamente, durante o auge de Bagan nos séculos XI a XIII, mais de 10.000 templos, mosteiros e estupas foram construídos aqui. Embora muitos tenham sido destruídos por terremotos e pelo tempo, até mesmo as ruínas restantes impressionam com sua grandeza e complexidade arquitetônica. Este lugar se tornou não apenas um símbolo do patrimônio espiritual de Myanmar, mas também um testemunho do incrível trabalho árduo e da habilidade dos antigos construtores. Talvez o símbolo mais marcante de Bagan seja a Pagoda Ananda, uma maravilha arquitetônica frequentemente chamada de agulha dourada, por sua forma delicada e rica ornamentação. Dentro da pagoda há 4 enormes estátuas de Buda, que olham para os 4 pontos cardeais, simbolizando a eternidade e a presença onipresente. Este templo, assim como muitos outros em Bagan, continua a ser um local de peregrinação para budistas de todo o mundo. Bagan não é apenas ruínas de uma cidade antiga, mas uma encarnação viva da história e da cultura que continua a inspirar e fascinar as pessoas. Cada pedra aqui fala de eternidade, cada templo abre uma nova página no livro do tempo e juntos criam um mundo surpreendente, cheio de mistérios e enigmas, que se ergue à beira do mundo, entre o passado e o futuro. O mosteiro Debre Damo ergue-se sobre um penhasco íngreme no norte da Etiópia, na região de Tigré. Este lugar, como que congelado no tempo, atrai a atenção por sua localização e atmosfera. Chegar aqui é possível apenas por uma única trilha estreita que leva ao topo do rochedo, a 600 metros de altura. Fundado no século VI, este mosteiro tornou-se um símbolo de isolamento e resistência espiritual. A paisagem circundante impressiona por seus contrastes. Maciços de rochas cobertos de vegetação e árvores raras se precipitam abruptamente, revelando vistas de vales sem fim. A terra aqui é marcada por fendas profundas e a paleta de cores varia do terracota ao arenoso. Em dias ensolarados, a luz brinca nas paredes de pedra do mosteiro, criando a ilusão de que ele flutua sobre a terra. A arquitetura dos edifícios, feitos de pedra e madeira, se integra harmoniosamente ao cenário natural, criando uma atmosfera de solitude e tranquilidade. Curiosamente, o mosteiro Debre Damo é aberto apenas para homens. O acesso às mulheres é proibido há séculos. Isso está relacionado a tradições e crenças antigas, que ainda são respeitadas pelos monges locais. Para entrar, é necessário usar uma cinta de couro, pela qual se deve escalar o topo do rochedo. Esse método de subida exige considerável destreza e coragem, conferindo ao mosteiro um aspecto ainda mais misterioso e inacessível.
O mosteiro abriga uma das bibliotecas mais antigas da Etiópia. Aqui estão reunidos manuscritos únicos, escritos na língua Ge'ez, que narram a rica história da região e suas tradições espirituais. Esses textos, cuidadosamente preservados pelos monges, continuam a ser estudados por historiadores e teólogos, revelando novas páginas do passado. Debre Damo não é apenas um lugar de oração e meditação, mas também um museu vivo que continua a inspirar aqueles que buscam tocar o mundo inexplorado dos antigos conhecimentos e crenças. No sul da Armênia, à beira de um profundo desfiladeiro do rio Vorotan, parece flutuar no ar o mosteiro de Tatev. Ele parece ter brotado da rocha sobre a qual se ergue e dá a impressão de que a qualquer momento pode despencar no abismo. Este mosteiro, fundado no século IX, é um testemunho vivo da arquitetura medieval armênia e da vida religiosa. Mas o que realmente o torna especial é sua localização na extremidade do mundo, onde a realidade se funde com os céus. A primeira coisa que impressiona é a majestosa vista das montanhas e desfiladeiros ao redor. Aqui, a mais de 1.500 metros de altitude, o horizonte se estende até a eternidade, e o ar é tão puro que cada detalhe da paisagem parece contornado por uma linha delicada. As paredes de pedra do mosteiro, desgastadas pelo tempo, adquiriram um nobre tom cinza que muda a cada movimento do sol. Em dias ensolarados, elas brilham com um suave dourado, enquanto em dias nublados tornam-se quase negras, fundindo-se com as nuvens. Este lugar parece feito para reflexões e meditações, onde o silêncio é quebrado apenas pelo sussurro do vento e os raros gritos dos pássaros. Mas Tatev não é apenas um refúgio isolado para monges. Na Idade Média, foi um dos maiores centros espirituais e educacionais da Armênia. Aqui ensinavam filosofia, astronomia e artes, transformando o mosteiro em uma verdadeira fortaleza do conhecimento. Durante esse período, Tatev prosperou, apesar das constantes ameaças de conquistadores. Suas paredes testemunharam tanto alegrias quanto tristezas, e isso as torna ainda mais significativas. Um fato interessante: o mosteiro é acessado pela mais longa teleférico reversível do mundo, com mais de 5 quilômetros de extensão. Ele conecta Tatev à aldeia de Alidzor, oferecendo uma vista deslumbrante do desfiladeiro Vorotan e das paisagens montanhosas. Não é apenas uma maneira única de chegar ao mosteiro, mas uma verdadeira aventura, permitindo vislumbrar esta maravilha da arquitetura de uma perspectiva elevada. No centro do mosteiro ergue-se uma construção surpreendente, a coluna oscilante, conhecida como Gavazan. Esta maravilha da engenharia de 8 metros de altura é capaz de reagir a terremotos e movimentos da terra, alertando os monges sobre perigos. Um impressionante símbolo da conexão do homem com a natureza e seu desejo de compreender seus mistérios. Aqui, na extremidade do mundo, o mosteiro de Tatev continua a ser um farol de fé e conhecimento, cercado por paisagens deslumbrantes que permanecem para sempre na memória de todos que as contemplam. O mosteiro de Gegard, situado em um pitoresco desfiladeiro do rio Azat, na Armênia, parece esculpido nas rochas circundantes. Ele não apenas se funde harmoniosamente com a natureza, mas também se tornou parte dela.
Este antigo mosteiro é conhecido por sua arquitetura, parcialmente esculpida na rocha, criando a impressão de que esteve aqui desde sempre, desde a criação do mundo. Gegard, que em armênio significa lança, está associado à lendária lança de Longinos, que, segundo a tradição, um dia foi guardada aqui. A paisagem ao redor de Gegard lembra os terrenos áridos de outros planetas. Altas rochas, cercadas por uma densa vegetação, criam uma sensação de isolamento do resto do mundo. A luz do sol, penetrando pelas estreitas fendas, ilumina as paredes do mosteiro, conferindo-lhes um tom dourado e acolhedor. As paredes de pedra, adornadas com entalhes e antigos padrões, parecem transportar-nos a um passado distante. O rio Azat, que flui nas proximidades, acrescenta uma sinfonia sonora a esta majestosa cena, seu murmúrio complementando a atmosfera de tranquilidade e eternidade. A história de Gegard começa no século IV, quando, segundo a tradição, aqui foi fundada a primeira comunidade monástica. No entanto, as construções atuais datam dos séculos XII e XIII. O templo principal do complexo, adornado com delicados entalhes e janelas em arco, preservou o espírito de sua época. No interior, na penumbra dos antigos salões de pedra, sente-se uma atmosfera especial de sacralidade e silêncio, que é difícil de descrever em palavras. Nas cavernas rochosas que serviram como celas monásticas, ainda reina a frescura e parece que o tempo aqui parou. Atenção especial é atraída pelos numerosos khatkars, cruzes de pedra habilidosamente esculpidas nas rochas e paredes do mosteiro. Cada uma dessas obras-primas de pedra possui suas particularidades e detalhes que podem ser admirados por horas. Gegard tornou-se um patrimônio mundial da Unesco, o que atesta sua importância cultural e histórica. Curiosamente, uma das tradições afirma que em uma das cavernas estão escondidos tesouros, mas ao longo dos séculos nenhum deles foi encontrado. O mosteiro de Gegard não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas um testemunho vivo da história e cultura da Armênia. Suas paredes centenárias guardam os segredos de tempos passados, enquanto a natureza ao redor intensifica a sensação de misticismo e grandeza. Este mosteiro atrai não apenas peregrinos, mas também viajantes que buscam tocar os antigos mistérios e desfrutar da beleza que não é dominada pelo tempo. Nas profundezas das montanhas rochosas do sul da Geórgia, esconde-se uma verdadeira joia da arquitetura antiga, o Mosteiro Cavernoso de Várzea. Este surpreendente complexo, esculpido em um penhasco vertical na margem direita do rio Kura, foi criado no século XII e serviu como abrigo para monges e habitantes contra as investidas dos invasores. Várzea não é apenas um mosteiro, mas uma verdadeira cidade subterrânea, que se estende por 13 andares e inclui mais de 600 quartos, conectados por um labirinto de túneis e escadas. Do alto, parece que a rocha ganha vida, revelando seus segredos em janelas e arcos cuidadosamente esculpidos. Ao caminhar pelos corredores sinuosos de Várzea, mergulha-se na atmosfera da Geórgia medieval. As paredes de pedra, cobertas de musgo e líquen, guardam os vestígios do tempo e os sussurros do passado. Os ambientes internos impressionam pela harmonia entre a rudeza natural e a elegância arquitetônica. Aqui podem ser vistas afrescos que retratam cenas da vida de Cristo e dos santos, que ainda preservam a vivacidade das cores, apesar dos séculos que passaram. Janelas e varandas oferecem vistas deslumbrantes do Vale do Rio.
onde o céu azul encontra a verdura das florestas e a superfície prateada das águas. A maior atração é a Igreja da Assunção, a estrutura central do complexo. Ela é adornada com magníficos afrescos e ornamentos esculpidos. Dentro, reina um silêncio especial, quebrado apenas pelo eco dos passos. Aqui permanece a estátua da Rainha Tamara, sob cuja proteção o mosteiro foi construído. A lenda diz que a rainha participou pessoalmente da escolha do local para a construção, e seu espírito ainda protege Várzea. No entanto, não é apenas a grandiosidade da arquitetura que torna este lugar único. Em 1308, um forte terremoto destruiu uma parte significativa do complexo, revelando espaços antes ocultos. Hoje podemos ver como os salões e corredores pitorescos levam ao precipício, criando uma panorâmica de tirar o fôlego. Várzea permanece um lembrete vivo da força e resiliência do espírito, que não se submete ao tempo e às provações da natureza. Várzea é um lugar onde a história e a natureza se fundem em uma só. Parece que as rochas aqui respiram, contando suas histórias eternas. Não é apenas um mosteiro, mas um símbolo de luta e fé, esculpido na pedra. O mosteiro David Gareja, localizado nas montanhas desérticas do sudeste da Geórgia, parece estar preso à beira do mundo, lembrando tempos em que eremitas buscavam solidão nos cantos mais remotos do planeta. Foi fundado no século VI por David, um dos 13 pais assírios que trouxeram o cristianismo à terra georgiana. Este complexo, esculpido nas rochas, consiste em vários mosteiros que se estendem ao longo da cordilheira, impressionando pela sua harmonia com a natureza severa ao redor. As paisagens impressionantes em que se encontra parecem de outro planeta. Colinas infinitas cobertas de ervas secas e penhascos rochosos, criando uma sensação de atemporalidade. Os tons cinzentos e ocre das falésias rochosas, contra as quais o mosteiro se espalha, parecem infinitos em sua diversidade. À luz do sol, adquirem um tom dourado, e nas horas da tarde, suas texturas tornam-se mais contrastantes, como ondas congeladas de um oceano de pedra. O complexo inclui mais de 20 mosteiros, muitos dos quais esculpidos nas rochas e ocultos dos olhares curiosos. Os interiores, adornados com antigas frescas, criam uma sensação de viagem no tempo, pois algumas delas datam do século IX. Este é um lugar onde o tempo parece ter parado, e as paredes do mosteiro guardam o eco dos séculos. Um dos aspectos mais surpreendentes de David Gareja é sua capacidade de evocar uma sensação de paz e tranquilidade, mesmo nas condições áridas ao redor. Aqui também se pode ver antigos sistemas de captação de água e canais que permitiram aos monges sobreviver nesta região seca. A habilidade engenheira dos antigos monges é impressionante. Eles criaram sistemas complexos para coletar água da chuva, a fim de sustentar a vida no mosteiro. Isso testemunha a incrível adaptação do ser humano às condições severas e sua capacidade de encontrar um equilíbrio com a natureza. David Gareja foi não apenas um centro espiritual, mas também cultural, onde diversas tradições e conhecimentos se entrelaçavam. Apesar de sua remoteness, o mosteiro desempenhou um papel significativo na disseminação e desenvolvimento do cristianismo no Cáucaso. Hoje este complexo atrai turistas e peregrinos de todo o mundo, desejosos de tocar a eternidade e sentir o sopro da antiguidade. Neste lugar, à beira da civilização, preserva-se uma atmosfera única,
onde passado e presente se entrelaçam em um único fluxo de tempo. O Mosteiro de Sumela, situado nas altas montanhas da Cordilheira Póntica na Turquia, parece flutuar sobre o mundo, preso entre o céu e as rochas. Escondido entre florestas densas e erguendo-se a 1.200 metros acima do nível do mar, este mosteiro parece congelado à beira do mundo. Fundado no século IV, tornou-se desde então um símbolo de isolamento e paz espiritual. A visão dele provoca a sensação de que você entrou em outro mundo, onde o tempo desacelerou sua marcha e deixou apenas vestígios dos antigos monges que aspiravam aos céus. Sumela impressiona com sua solução arquitetônica. O mosteiro está literalmente cravado na rocha vertical. Suas fachadas se fundem com a rocha montanhosa, criando a ilusão de que é parte da própria natureza. As paredes de pedra, desgastadas pelo tempo, são tingidas em tons de cinza e marrom, refletindo a luz e as sombras que mudam constantemente com o movimento do sol. Janelas estreitas e varandas servem como um lembrete das dificuldades enfrentadas pelos monges que viveram aqui, longe da civilização. Os interiores, adornados com afrescos, contam a história da vida de Jesus Cristo e dos santos, absorvendo a paleta da floresta e do céu do lado de fora. É interessante notar que, segundo a lenda, os fundadores do mosteiro, 2 monges de Atenas, foram guiados até aqui por uma visão de São Lucas. Eles encontraram uma ícone da Mãe de Deus em uma caverna, o que os levou a construir o mosteiro exatamente neste local. Esta ícone, segundo a tradição, possui um poder milagroso e ainda atrai peregrinos de todo o mundo. Um dos momentos mais emocionantes da visita a Sumela é o caminho até ele. A estrada serpenteia por florestas densas, revelando vistas deslumbrantes das paisagens montanhosas e cachoeiras. Cada passo na trilha que leva ao mosteiro lembra que o caminho espiritual é sempre difícil e repleto de desafios. No ponto final, na plataforma em frente ao mosteiro, abre-se uma panorâmica de tirar o fôlego. Florestas e montanhas, nuvens flutuando abaixo do nível dos seus olhos e a sensação de que o mundo ficou longe lá embaixo, enquanto você está à beira do mundo, onde o tempo e o espaço perdem suas formas habituais. No coração da Grécia, entre rochas imponentes e vales pitorescos, erguem-se os peculiares mosteiros de Meteora. Este lugar não apenas impressiona pela sua grandiosidade, mas parece que foi tocado pelas mãos dos deuses. Meteora, que se traduz como flutuando no ar, justifica seu nome. Os mosteiros parecem pairar entre o céu e a terra, habilmente empoleirados no topo de majestosas colunas de rocha. Esses gigantes de pedra, formados ao longo de milhões de anos, criam a impressão de que foram esculpidos especialmente para essas sagradas moradas. Aqui, entre nuvens e raios de sol, cada abrigo se assemelha a um castelo de antigas lendas, defendendo-se na borda do mundo. As rochas de Meteora, elevando-se a até 600 metros, serviram ao longo dos séculos como proteção para os monges que buscavam se afastar da agitação mundana. Esses bastiões naturais são compostos de conglomerado e arenito, o que lhes confere um padrão textural único, listras verticais e desenhos que lembram manuscritos antigos. Quando os raios de sol deslizam sobre suas superfícies, parece que as próprias rochas ganham vida,
contando sua história ancestral. À noite, mergulham em um misterioso crepúsculo, envolvendo-se em uma aura mística. Por séculos, os monges subiram até suas moradas por escadas de corda e elevadores, o que adiciona ao lugar uma atmosfera de aventura e bravura. Curiosamente, durante seu auge, aqui existiram 24 mosteiros, mas até os dias de hoje restaram apenas 6, cada um guardando seus próprios segredos e relíquias. Entre eles, o Grande Meteoro, o maior dos mosteiros preservados, fundado no século XIV. Dentro de suas paredes de pedra, podem ser encontradas antigas frescos e ícones que, como testemunhas vivas, narram as tradições espirituais e a fé de seus criadores. No entanto, a descoberta mais surpreendente aguarda aqueles que observam atentamente as rochas. Em algumas delas, ainda podem ser vistos os buracos e cavidades esculpidos à mão, que um dia serviram para fixar escadas e passarelas. Esse fato lembra a incrível inventividade e persistência daqueles que se esforçaram para criar essas sagradas moradas nos locais mais inacessíveis. Meteora é não apenas uma obra-prima arquitetônica, mas uma lenda viva que continua a inspirar e fascinar todos que decidem subir até suas alturas. No sudoeste da península de Afon, nas falésias rochosas, como se pairasse nas nuvens, ergue-se o mosteiro Simonus Petra. Este surpreendente complexo, nomeado em homenagem ao monge Simeão, parece flutuar à beira da terra, elevando-se sobre o mar Egeu a mais de 300 metros de altura. Fundado no século XIII, o mosteiro impressiona por sua localização e arquitetura. Parece desafiar as forças da gravidade, agarrando-se à rocha como um ninho de águia. Os primeiros raios de sol, rompendo a névoa matinal, envolvem Simonus Petra em uma luz dourada, destacando suas paredes de pedra e varandas de madeira. A majestosa estrutura, composta por vários andares, ergue-se sobre os íngremes declives, criando a impressão de que brotou da própria rocha. Os tons brancos e cinzas da pedra, contrastando com a vegetação ao redor, tornam o mosteiro ainda mais enigmático e sedutor. Escadas íngremes e corredores estreitos no interior levam a antigas celas e capelas, onde o tempo parece ter parado, mergulhando os visitantes em uma atmosfera de retiro espiritual. A lenda diz que o santo Simeão escolheu este lugar após uma visão, na qual lhe apareceu uma luz que emanava do topo da rocha. Ele interpretou isso como um sinal e decidiu fundar aqui um mosteiro, que se tornaria não apenas um local de oração, mas também um símbolo da fé e resiliência humanas. As soluções arquitetônicas empregadas na construção impressionam pela inventividade e ousadia. O edifício parece se fundir com a paisagem, tornando-se parte integrante dela. É interessante notar que o mosteiro Simonus Petra foi um dos primeiros em Afon a utilizar sistemas de captação de água da chuva. Isso permitiu que os monges sobrevivessem em condições de acesso limitado à água potável, especialmente durante a temporada de verão. Os reservatórios internos, habilmente integrados à estrutura, garantiam ao mosteiro o suprimento necessário. Hoje, Simonus Petra continua a ser um local de peregrinação e retiro espiritual. Suas paredes guardam inúmeras histórias e lendas, e sua localização única atrai viajantes de todo o mundo. Majestoso e impenetrável, ele lembra tempos em que fé e natureza estavam indissoluvelmente ligadas, e as pessoas buscavam tocar a eternidade, erguendo suas moradas à beira da terra.
O Mosteiro de Hila, um dos mais significativos centros espirituais da Bulgária, está escondido no coração das montanhas Hila, a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Este lugar, protegido pela Unesco, parece flutuar na fronteira entre o céu e a terra, e sua história remonta ao século X. Aqui, entre rochas e densas florestas, o mosteiro se ergue como um majestoso guardião do silêncio e da paz, protegendo seus segredos medievais. A arquitetura do mosteiro impressiona. Suas paredes brancas contrastam com as vibrantes frescos, e as arcadas em preto e branco conferem-lhe um aspecto quase de conto de fadas. Esta fortaleza do espírito parece ganhar vida sob a luz do sol, quando seus raios deslizam sobre as cúpulas e torres. É difícil imaginar como, em um lugar tão remoto, foi possível criar tal obra-prima. As paredes do mosteiro escondem mais de 300 cômodos, e cada canto deste espaço sagrado guarda vestígios de milênios de história. No centro da comunidade ergue-se a Igreja da Natividade da Santíssima Virgem, com sua imponente cúpula e campanário, que parece ansiar por tocar os céus. Dentro, as paredes estão cobertas por surpreendentes frescos que, assim como há centenas de anos, contam histórias da Bíblia, bem como episódios da história e cultura búlgaras. Este mundo colorido, repleto de símbolos e imagens, mergulha-nos em uma atmosfera de espiritualidade e tranquilidade. Atenção especial é atraída pelos elementos de madeira entalhada que adornam os interiores. É uma verdadeira arte, onde cada detalhe é esculpido com amor e maestria. Os olhos se deparam com complexos ornamentos e cenas que parecem ganhar vida diante de nós. Dizem que os mestres que criaram essas obras-primas colocaram sua alma e coração em seu trabalho, e isso é sentido mesmo após séculos. O mosteiro de Hila foi e continua a ser um dos mais importantes centros culturais e espirituais que sobreviveu a tempos de prosperidade e declínio, guerras e paz, mantendo sua relevância para o povo búlgaro. Um fato interessante: no território do mosteiro está guardada uma incrível coleção de manuscritos e livros antigos, muitos dos quais são exemplares únicos. Este tesouro literário permite vislumbrar o passado e entender como se desenvolveu a escrita e a cultura búlgaras. Um dos mais conhecidos itens em exibição é o Estatuto de Hila, elaborado pelo fundador do mosteiro, São João de Hila. O mosteiro de Hila não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas um testemunho vivo da história e do patrimônio espiritual da Bulgária. Imerso na verdura e grandeza das montanhas Hila, continua a inspirar e atrair peregrinos e turistas de todo o mundo. Parece que o tempo aqui flui de maneira diferente, permitindo que cada um que atravessa o limiar do mosteiro toque a eternidade e sinta o sopro dos séculos. Altamente nas montanhas da Montenegro, como esculpido na rocha, ergue-se o mosteiro de Ostrog. Ele parece flutuar sobre o vale, como se estivesse prestes a se fundir com os céus. Esta santidade, construída no século XVII, é conhecida não apenas como um importante centro do ortodoxismo, mas também como um lugar onde os milagres se tornam realidade. O mosteiro, literalmente, se sustenta à beira de um precipício, e suas paredes brancas se destacam contra o rigoroso cenário montanhoso. Parece que ele brotou diretamente da rocha, fundindo-se com ela em um todo. Quando se observa Ostrog de longe, ele parece pequeno e frágil, mas à medida que se aproxima,
Sua grandeza e escala tornam-se cada vez mais impressionantes. As paredes do mosteiro parecem talhadas da própria rocha, e suas galerias e terraços oferecem uma vista deslumbrante das montanhas e vales circundantes. O sol, refletindo-se nas paredes brancas, cria a ilusão de que toda a construção brilha de dentro para fora. No interior do mosteiro reina a penumbra. Ícones e afrescos cobrem as paredes, mergulhando os visitantes em uma atmosfera de espiritualidade e tranquilidade. Ostrog não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um lugar onde muitos atribuem curas. Milhares de peregrinos de todo o mundo vêm aqui para tocar as relíquias de São Basílio de Ostrog, que são guardadas no mosteiro. Dizem que essas relíquias possuem um poder milagroso e muitos visitantes afirmam ter encontrado alívio e cura para suas doenças. É interessante notar que o mosteiro de Ostrog é um dos poucos lugares onde ortodoxos, católicos e muçulmanos oram juntos. Este lugar surpreendente simboliza unidade e paz, atraindo pessoas de diferentes crenças e culturas. A subida ao mosteiro através das trilhas montanhosas é um desafio por si só, mas o esforço vale a pena. No topo, não apenas se abre uma vista deslumbrante, mas também a sensação de que aqui, à beira do mundo, é realmente possível tocar algo grandioso e eterno. Skellig Michael é um antigo mosteiro situado no cume íngreme e rochoso de uma ilha no Oceano Atlântico, a cerca de 12 quilômetros da costa sudoeste da Irlanda. Este mosteiro, datado do século VI, é como um navio de pedra congelado em um mar tempestuoso, abrigo de monges que escolheram a vida à beira do mundo habitado. Skellig Michael, ou Miguel Escaleno, é conhecido por suas únicas terraços em degraus, que transformam a paisagem árida em um espaço sagrado. Aqui, no topo da rocha, os monges buscavam solidão e iluminação espiritual, cercados apenas pelo mar e pelo céu. A paisagem da ilha lembra cenários de um filme fantástico. Trilhas estreitas levam através de degraus íngremes, esculpidos diretamente na pedra, subindo em direção às celas e capelas construídas com pedras brutas, sem o uso de cimento. Do alto, uma vista deslumbrante se abre sobre as águas infinitas do Atlântico, que parecem sem fundo e eternamente mutáveis. O clima severo e a isolação tornaram este lugar um verdadeiro desafio para seus habitantes. Ventos sopram constantemente e as ondas batem com força nas rochas, criando a sensação de que a ilha está sempre à beira de desaparecer. A arquitetura do mosteiro surpreende pela sua simplicidade e funcionalidade. As celas de pedra, que lembram colmeias, serviam de abrigo para os monges, protegendo-os dos ventos e da chuva. 8 dessas estruturas sobreviveram até os dias de hoje, representando um exemplo da arquitetura da Alta Idade Média, que combina de maneira surpreendente elegância e praticidade. Dentro dessas paredes, a vida estava centrada na oração e na reflexão, bem como na luta pela sobrevivência em condições de total solidão. Curiosamente, no século IX, o mosteiro foi atacado por vikings, mas resistiu a essa provação, continuando a servir como abrigo para os monges por mais alguns séculos. Apesar de sua isolação, Skellig Michael tornou-se um símbolo de resistência e fé, atraindo peregrinos e exploradores de todo o mundo. Hoje em dia, a ilha é protegida como um patrimônio mundial da Unesco e é um destino popular para turistas, que são atraídos não apenas pela história e arquitetura, mas também pelas vistas incríveis que se abrem de seus cumes.
A cada primavera, quando os puffins atlânticos retornam à ilha, Skellig Michael ganha vida com cores e sons, transformando-se de um bastião de pedra em um canto pitoresco da natureza. Essas aves que habitam aqui em milhares tornam-se um símbolo de renascimento e constância da vida, mesmo no lugar mais remoto e severo da Terra. Sua presença lembra que mesmo à beira do mundo sempre há vida e esperança. Mont Saint-Michel, um dos mosteiros mais famosos do mundo, ergue-se sobre uma ilha rochosa na costa da Normandia, França. Esta obra-prima da arquitetura medieval que se eleva sobre o mar e as praias de areia parece flutuar entre o céu e a terra, atraindo olhares com sua aparência mística e majestosa. Neste lugar onde a natureza e a criação humana se fundem, cada elemento evoca tempos antigos e buscas espirituais. A ilha de Mont Saint-Michel, cercada pelas águas da baía, ganha uma magia especial durante as marés. Quando a maré sobe, a água se eleva rapidamente e a ilha parece ser cortada do continente, transformando-se em uma fortaleza enigmática que se ergue sobre as ondas espumantes. Durante a maré baixa, vastas extensões de areia se revelam, criando a impressão de que o mosteiro repousa em um imenso deserto, intensificando sua desconexão do mundo. Ao contemplar essa grandiosa visão, é impossível não pensar em quão desafiador foi construir e manter a vida do mosteiro em tais condições. A arquitetura de Mont Saint-Michel é uma combinação única de estilos e épocas. Os pináculos góticos se elevam em direção ao céu, como se quisessem alcançar as alturas, enquanto as paredes e torres maciças conferem ao mosteiro a aparência de uma fortaleza impenetrável. Dentro do mosteiro, reina uma atmosfera de paz espiritual e grandeza, onde os altos arcos e janelas estreitas criam um jogo de luz e sombras, preenchendo o espaço com uma aura misteriosa. Durante séculos, o mosteiro serviu como um local de peregrinação e inspiração espiritual para muitas gerações, testemunhando a fé inabalável e a busca pelo divino. Curiosamente, Mont Saint-Michel tem atraído não apenas peregrinos, mas também artistas, escritores e cientistas desde tempos remotos. Suas paisagens pitorescas e arquitetura surpreendente inspiraram a criação de obras de arte e estudos acadêmicos. A ilha tornou-se um símbolo não apenas do legado religioso, mas também da herança cultural, unindo história, arte e espiritualidade. Hoje, Mont Saint-Michel continua a ser um dos destinos turísticos mais visitados da França, atraindo milhões de pessoas de todo o mundo. Apesar de sua popularidade, o mosteiro mantém uma atmosfera de solitude e mistério, permitindo que cada visitante toque a eternidade e mergulhe em um mundo onde o tempo parece ter parado. Majestoso e impenetrável, ele permanece como um símbolo de resistência e força espiritual, atravessando os séculos e permanecendo intocado pelo tempo.